E aí, gente, vamos lá, resolver mais uma questão para a gente revisar essa matéria. Bom, a questão fala o seguinte, ó. Uma força com intensidade 1000 newtons, aqui a força aqui, ó, 1000 newtons, atua sobre um suporte conforme mostrado na figura. Determine o momento dessa força no ponto C. Bom, o ponto C é esse aqui, né? Então, assim, como que a gente vai trabalhar essa questão de momento no ponto C? Se vocês olharem essa força de 1000 aqui, ela não está nem para cima e nem para a esquerda. Ela está ao mesmo tempo para cima e ao mesmo tempo para a esquerda. Então eu preciso saber quanto dessa força está para cima, que é a força X, para cima, que é a força Y, quanto dessa força está para a esquerda, que é a força X. Tá ok? Então, o primeiro passo é a gente descobrir a força X e a força Y. Mas para isso, a gente tem aqui ó, o triângulo de escala, o triângulo 3, 5. Esse triângulo vai servir para quê? A gente calcular o ângulo para poder fazer a decomposição da força X e da força Y. Depois que a gente fizer a decomposição da força X e da força Y, a gente precisa calcular, encontrar na figura, os braços de alavanca da força X e da força Y, né? Que são as distâncias em linha reta em relação ao ponto de giro, que é o ponto C, o ponto de giro. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu resolvi aqui e vamos discutir a minha resolução. Bom, primeiro passo. Olha aqui o triângulo, aqui ó, o triângulo 3, 5 e o ângulo alfa. Como é que calcula esse ângulo alfa aqui? O ângulo alfa a gente usa a tangente, porque o 3 é o cateto oposto ao ângulo e o 5 é o cateto adjacente. Então, o ângulo é tangente a menos 1 do cateto oposto sobre cateto adjacente. Fazendo a continha, vai dar aproximadamente 31 graus. Beleza? Então, esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo da força, ele tem aqui agora um ângulo de 31 graus. Beleza? Então, vamos olhar agora o triângulo da força, que é um triângulo que está dentro, né, tem a mesma escala aqui do triângulo 3, 5. Então, a gente tem aqui, ó, estou falando desse triângulo aqui agora, ó. A gente tem um ângulo de 31 graus, o FY para cima, o FX para a esquerda e a hipotenusa, né, que é o F, que é a diagonal que vale 1000. Bom, o FX, se vocês forem olhar aqui, é o cateto oposto para essa questão. Então, o FX a gente vai usar quem? Seno de 31. Então, vai ser 1000 seno de 31, que vai dar 515 newtons. Essa é a força para a esquerda, beleza? Força horizontal para a esquerda. Agora, olha aqui o FY. O FY, ele é o cateto adjacente. Cateto adjacente usa o quê? Cosseno. Cosseno de 31. Então, a gente vai ter o seguinte. FY igual a hipotenusa, que é o 1000, que é o F, cosseno de 31. Então, a gente vai chegar em 857 newtons. Tá ok? Então, a gente tem 857 newtons para cima e 515 newtons para a esquerda, que são as forças X e Y, né? A decomposição da força de 1000. Beleza, agora vamos analisar os braços de alavanca. Se você analisar aqui a força Y, ó, a força Y está aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó. Olha aqui a força Y. Então, essa força Y, ela está atuando aqui nessa linha. Ó. Já a força X está atuando aqui nessa linha. Ó. Beleza? Então, qual é o braço de alavanca? Como é que funciona mesmo?
O braço de alavanca é a distância em linha reta que sai do ponto de giro, aqui o ponto de giro que é o ponto C, e vai encontrar a linha de força fazendo 90 graus. Então vamos começar com a força X. A força X, ela está atuando aqui, ó. Aqui é a força X. A distância em linha reta do ponto de giro que é o C até aqui essa linha é essa altura aqui, ó. Essa altura que tem 0,7 mais 0,8, que vai dar aqui, ó, 1,5. Beleza? Aí agora a força Y. A força Y atua aqui na vertical, ó. Então a distância daqui do ponto de giro até aqui, ó, vai ser esse valor aqui de 0,4, que está aqui. Então, se nós olharmos para essa figurinha aqui, ó, a gente tem para cima a força de 857 com um braço de 0,4. E observa aqui o giro, ó, giro no sentido horário, negativo. A força X, ela já atua aqui embaixo com um braço de alavanca de 1,5 metros e fazendo um giro também no sentido horário. Tá vendo o giro aqui? Ou seja, os dois momentos, eles são somados. Então, aqui na hora da equação, a gente vai somar aqui, ó. Então, vai ficar Fx dy mais Fy dx. Aí é só substituir. Força X com a distância Y. Força Y com a distância X. E a gente chega nesse valor de 1.115,3 Nm no sentido horário. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Isso é a nossa revisão.